como estar sempre no caminho certo na vida ou como voltar para o caminho certo quando a gente se perde. É sobre isso que eu quero conversar aqui com você nesse vídeo. Seja muito bem-vindo. Eu sou Mariana, eu sou terapeuta e nesse canal aqui eu ajudo você a desbloquear a sua vida, curando as suas emoções, curando o seu mundo interno. Quando a gente desbloqueia o nosso mundo interno, o mundo externo muda sem o nosso esforço. Então, se você gosta desses assuntos, eu te convido para se inscrever e para ficar aqui comigo. E nesse vídeo aqui vamos entender como que a gente faz? Será que existe um jeito da gente estar sempre no caminho certo? Nenhum de nós quer errar, né? Se a gente soubesse o atalho para nunca errar, para sempre estar no caminho certo, e existe sim. O que você precisa fazer para estar sempre no caminho certo é seguir o seu coração. E apesar de ser muito simples de entender essa recomendação, na hora da prática é um pouco mais complicado, porque nós temos uma tendência a achar que o nosso coração ele é irresponsável. A gente trata o nosso coração um pouco como se ele fosse uma criança, né, que só tem interesse pela parte lúdica e divertida da vida. Então, como existe em nós uma outra parte, que é a voz do nosso ego, a voz da nossa mente, que ela é, né, instintivamente programada para nos proteger, para salvar a nossa vida. Ela existe para prever, né, os riscos de perigo para que a gente não morra. Então, esse sistema reptiliano automático, ele sempre está procurando os riscos, né? Os perigos, e costuma nos assustar, passa a vida inteira nos colocando possibilidades de perigo, como se essa parte fosse sim a parte responsável, a parte que está atenta, criteriosa na vida. E nós aprendemos que essa é a voz que nós devemos ouvir, para que a gente possa se manter seguro, né? E viver protegido. Então a gente desconecta do coração e passa a seguir essa voz da mente, do ego. Só que, né, como a gente sabe, essa é uma mente que está acostumada a procurar os perigos. Então ela funciona ela funciona no medo. A verdade é essa, né? Então, ou é o amor, a voz do coração, da sua essência, ou é a voz do medo. Chega uma hora na sua vida que você vai ter que eleger qual caminho seguir. Eu vou escolher o caminho do medo, porque se a gente for pensar nos medos, né, a gente pode fazer listas e listas de medo e a gente pode passar todos os nossos dias pensando neles. Ou a gente pode simplesmente ter a coragem. Coragem significa seguir o coração. A gente pode se entregar para a voz do coração, que é mais conectada a uma sabedoria, né, com uma consciência superior em nós, e a gente solta o controle e segue a vida sem controle. Então, é a voz do medo ou do coração, do controle ou do não controle. Certo. Como que eu faço para seguir o meu coração na prática, né? E aqui quero citar para você, não sei se você conhece, existe um médium americano, né? Eu acho que ele é americano, que é o Daryl, também não sei o nome dele, mas ele canaliza a consciência do Bashar. E o Bashar, o grande ensinamento dessa consciência, né, é que o caminho do coração, nós conseguimos interpretar o caminho do coração pela empolgação. Então, se você quiser seguir o seu coração, você tem que seguir a sua empolgação. Entre dois caminhos. Como eu sei identificar qual caminho seguir? Aquele que te traz um pouquinho mais de empolgação. Quando eu estou inerte, paralisado, não sei o que fazer, por onde eu começo? Começa pela empolgação. Nem que não seja, nossa, que empolgação, mas 0,1%, um pouquinho a mais de empolgação, já é o sinal do GPS certo. Quando você não souber o caminho seguir, procure o que te dá minimamente um pouquinho mais de empolgação e você estará no caminho certo, né? Essa fórmula é uma fórmula que não tem erro, mas o problema é que na hora que a gente começa a aplicar isso, se levanta em nós a voz da nossa mente.
E a voz da nossa mente, ela vai começar a nos amedrontar, a nos assustar. Ela vai trazer todos os cenários possíveis de perigo, né? Querendo parar, querendo voltar o controle, querendo que ela tenha o controle do GPS da nossa vida. E nessa hora é muito difícil. A gente, muitas vezes, demora para você ter força interior suficiente para sustentar, seguir o caminho do coração. O que fazer nessa hora, então? É aqui que a gente precisa entender a importância da limpeza, né? O que a gente precisa é limpar nossa mente, limpar nossos medos, limpar nossas crenças e desprogramando essa mente do ego amedrontada. Para que, quanto mais eu desprogramo essa nuvem em mim, uma nova consciência começa a se instalar no meu ser e com isso, uma nova realidade naturalmente se estrutura em volta de mim, certo? Como que eu faço para limpar essas programações? Uma coisa simples: Ho'oponopono. O Ho'oponopono, quando você repete as frases, você está pedindo para que uma consciência elevada em você, livre dessas programações, cure essa parte amedrontada e programada por caminhos neurais curtos, né? Sem visão da realidade. Então, simplesmente fazendo Ho'oponopono, você já começa a conseguir desprogramar muita coisa dessa sua mente reptiliana, dessa mente egóica, preocupada e amedrontada. Mas, se ainda assim, né, o Ho'oponopono não der conta da demanda, eu sugiro que existem técnicas, né, de limpeza emocional que vão mais no ponto, conseguem elaborar exatamente o medo, conseguem dissolver. Preocupação por preocupação, medo por medo. E quando você começa, né, a realmente utilizar técnicas de limpeza emocional, de cura emocional, você começa a ver ideias e conceitos sumindo, apagando. Quando você apaga uma emoção, aquele medo ele apaga, ele some. E você, às vezes, de um momento para o outro, você tem uma nova mente. Uma mente, por exemplo, que pensa totalmente diferente, que não consegue mais nem acessar aquele medo. Agora eu quero te fazer um convite. Eu gravei uma aula te explicando como fazer isso passo a passo no dia a dia de forma simples e ainda compartilhei com você 4 dicas para você encontrar os 4 maiores bloqueios que estão aí construindo todo esse universo amedrontado interior dentro de você. E essa aula ela é gratuita, o link está aqui na descrição. Se você tiver interesse, você pode se inscrever e fazer essa aula. E então, certo. Ho'oponopono, limpeza emocional, a cura, a desprogramação do meu ego vai me deixando cada vez mais confortável ou melhor, vai tirar essa voz que fica te puxando para o outro caminho. É como se você apagasse o caminho do medo. O caminho do medo vai se dissolvendo e vai só sobrando o caminho do coração. O nosso coração, ele, quando percebe que a gente voltou a ouvi-lo, voltou a dar atenção para ele, é como se a nossa alma voltasse a brilhar, fala assim, nossa, porque a nossa alma, ela só pode existir, né? Não sei se eu já falei isso aqui, ela só pode existir se a gente der força para ela, se a gente resolver seguir ela, porque não adianta nada ela te mostrar o caminho da sua felicidade, se você ignorar e disser, não, isso é perigoso, isso não dá, nós não vamos ter dinheiro, não vai dar certo, né? Então, quando a alma vê que você começa a ter coragem de ouvi-la e seguir, né, por um caminho, contando com forças ocultas, né, porque nós não estamos sozinhos nesse mundo. Nesse mundo existe, nós somos co-criadores, nós somos a parte que está experienciando, mas existe uma parte nossa mais sábia que quer o nosso bem e que tem poderes maiores do que o nosso para nos guiar para um caminho de realização. Então, quando a gente se liberta dessa voz do medo, que acaba nos levando para um caminho muito mais aprisionado, a gente fica com a voz do coração e a gente tem a possibilidade de se abrir, né, para uma consciência ampliada, que sabe mais e que vai facilitar a nossa vida, porque ela pode trazer na nossa mão aquilo que a gente precisa, só que a gente precisa aprender a funcionar no fluxo certo. A gente não pode, se a gente funciona no medo, a gente bloqueia essa conexão, certo? Use o Ho'oponopono, aprenda a curar suas emoções de verdade.
Quando você começar, né, a realmente decidir colocar em prática, seguir a voz do seu coração, seguir a sua empolgação e a sua mente te atacar, entenda que você tem um trabalho pela frente, o trabalho de curar essa mente do medo. Não tem como você falar assim, não, deixa, ela se cura sozinha. Não. A sua mente não se cura sozinha. Você precisa tratá-la. E é por isso que eu estou compartilhando essa aula, é por isso que eu faço esse canal, para te ensinar como desbloquear dores, desbloquear crenças, desbloquear um universo escuro interior que a gente tem. Então, se inscreva na aula. Se você quiser a minha ajuda pessoal, eu também tenho atendimentos online, onde eu trabalho com técnicas eficientes e breves. Também tem informação aqui direitinho na descrição, certo? E vamos trabalhar, vamos desbloquear nosso medo e vamos começar a viver uma vida mais significativa, certo? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma e até o próximo vídeo.